movimento, brincar e se movimentar tá muito mais internalizado dentro da gente do que a gente imagina. E como tá a recepção da galera com a sua mensagem? Ele experimentou diversos exercícios e dietas, mas foi a cultura do movimento que transformou sua vida, trazendo uma qualidade de vida extraordinária. Hoje, seu conteúdo une experiência pessoal, conhecimento técnico e motivação, com o objetivo de ajudar seus seguidores a se tornarem mais fortes, saudáveis e equilibrados. O convidado de hoje é Zeca Ramos. Qual seria a dica do Zeca de começar a trabalhar mais o corpo dele? Ponto de entrada. Um conceito muito legal para as pessoas entenderem é... Galera, antes de começar mais um incrível episódio, um recado rápido da patrocinadora desse episódio, que é a turnê da Trinca. A Trinca, compostas por mim, Flávio Augusto da Silva e Joel J, onde rodamos pelo Brasil e transformamos as principais casas de shows em sala de aula, usando entretenimento, educação, música para levar um conteúdo de qualidade e uma última apresentação inédita no dia 19 de novembro. Então, se você não conseguiu ingresso em alguma das cidades que rodamos, sua última oportunidade. E para você que já foi em algum show da Trinca, em alguma apresentação da nossa turnê, você também uma grande oportunidade, porque conteúdo novo, uma apresentação inédita, mais conteúdo, lá vai ser lançado o livro exclusivo da Trinca e todos os participantes vão receber uma cópia autografada. Então, para você adquirir o ingresso, o link está na descrição, vai acontecer dia 19 de novembro em São Paulo. Então o recado tá dado e vamos ao nosso episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como vocês já viram o nosso convidado, então eu queria aqui no estúdio para palmas pro Zeca Ramos, palmas para o Zeca, que é o nosso convidado de hoje. Obrigado, Caio. Valeu demais pelo convite, uma honra estar aqui com você hoje nesse podcast. Já vim aqui com a minha marca oficial, sentei de cócoras já no primeiro momento. É a posição que você mais curte? A posição que é muito saudável pra gente, né? Boa. Muito saudável, que ajuda muito no corpo. Eu tô aqui em São Paulo, então pra chegar até aqui foram uns 40 minutos dentro do Uber e eu fiquei sentado normal. E uma das coisas mais importantes que eu passo no meu conteúdo é que não existe postura que é ruim pra gente. Até mesmo sentar, né? A pessoa fala, pô, ficar sentado no tempão é muito ruim. Mas o detalhe é no tempo que você fica sentado. Boa. Nada é ruim para o nosso corpo. Inclusive, quanto mais estímulos e posições diferentes, mais a gente vai se adaptar e vai se tornar aquelas posições. Mas o extremo é muito ruim. Então, passei um tempo sentado ali no Uber, vindo para cá, agora eu vou passar um tempinho na cócoras, talvez uma outra posição, e assim eu vou adaptando e dando mais novidades e sabores pro meu corpo, né? Essa densidade nutritiva de movimento que a gente chama. E é legal porque eu lembro a primeira vez que eu fui impactado por um conteúdo seu. Eu não lembro exatamente qual era o vídeo, se era um vídeo você dando um macaquinho, mas hoje você tá com, sei lá, 2,5 milhões de pessoas que te acompanham só no Instagram. Só no Instagram. Você criou um tema muito legal no final de cada vídeo, Seja Natural. Uhum. Então virou uma marca sua, né? Essa coisa, bicho, olha pro teu corpo é uma máquina perfeita, use ele com inteligência, explore o potencial máximo dele, se descubra. Então você traz toda essa mensagem de um jeito muito autêntico, muito único, e chamou minha atenção. Eu lembro quando a primeira vez que pulou esse vídeo, eu falei assim, pô, cara, moleque com energia legal, astral lá em cima, pô, tá com 23 anos, né, trazendo um conteúdo de saúde, me pega muito, cara. Eu sempre fui praticante de atividade física, curto muito. Obviamente, nosso podcast aqui, a gente fala muito pra galera de empreendedores, galera de negócios, ou também empreendedores que o cara tá querendo conquistar um objetivo. Mas a saúde, o nosso corpo, bicho, é o nosso maior templo, né? O corpo não tá bem, nada na sua vida vai estar bem, né? O Joel tem uma expressão que é muito legal, né? Saúde, família e trabalho não inverta a ordem, né? Eu colocaria talvez Deus, saúde, família e trabalho, mas no sentido de, cara, se a tua máquina não estiver perfeita, a sua saúde não estiver em dia, você não sabe se conhecer. Então, eu fiz questão de trazer aqui, eu quero explorar. Eu tenho uma função meio que investigativa da galera, porque a gente tá no Como Você Fez Isso, é entender os seus comos, né? Sim. Você fala muito da cultura do movimento, pra galera se descobrir. A minha grande, deve ser um cara muito curioso,
Você contou um pouco da sua história no bastidor ali pra mim. Puta, fiz CrossFit durante um tempo, mas tava aquele curioso, queria aprender sempre mais. Como apareceu essa sua curiosidade em descobrir as funcionalidades do corpo? Assim, como começou essa busca sua por entender mais sobre o corpo humano, esse seu interesse sobre movimentos, sobre se descobrir sobre cócoras, né? Obviamente no sentido de como é que começou essa sua descoberta, seu interesse pelo funcionamento do nosso corpo, pela cultura do movimento. Como começou? Cara, eu acho que essa curiosidade começou muito antes de eu ter consciência das coisas. Foi quando eu nasci, me tornei um ser humano e comecei a me autoeducar. Todas as crianças, bebês e tudo mais, é da natureza deles de se autoeducar, de explorar movimento, agachar, buscar as coisas, tentar tocar, tentar subir, escalar, né? E a partir de um momento, chega uma parte na nossa sociedade, no nosso caminho de vida e tudo mais, por causa de algumas... por causa da palavra ou por causa de formas certas de fazer as coisas, a gente acaba limitando muito essa parte do movimento na nossa vida, né? E então isso pra mim foi, assim, a primeira coisa. É que movimento, brincar e se movimentar tá muito mais internalizado dentro da gente do que a gente imagina. É verdade, né, mas cara? Que muitas vezes a gente foi bloqueado. Bloquearam isso, esse caminho, essa pesquisa, né? Eu acho que se eu tivesse me desenvolvido com essa mentalidade, sem as pessoas me bloquearem, hoje eu seria muito mais monstro, né, do que eu sou, assim, eu diria. Tem muito mais aquela coisa, ficar se movimentando daqui com balhota, coisa de criança. Não, ao contrário, né? A gente não pode perder esse jeito de criança, né? Sim, e a criança brinca sério. E eu hoje, com tudo que eu pratico, eu tento brincar sério igual uma criança. Difícil? Muito difícil. Essa, gostei, saca? Cara. Às vezes a gente se sente limitado, quer se comportar e olha, se você olhar para a fonte, né, de energia da criança, ela tá brincando sério. Então eu crio cenários para eu brincar sério. Cultura do movimento é muito sobre isso também. Mas enfim, chegou um ponto da minha vida ali, dos meus 10 até os meus 14 anos, que eu comecei a engordar muito. Fiquei com 26% de gordura, 86 quilos. Caraca. Com 14 anos, eu era bem gordinho. Gostava de jogar futebol, também gostava muito de jogar videogame. Praticava algumas atividades físicas, estava ligado, assim, de alguma forma com o movimento na minha vida. Vou dar um exemplo clássico. Eu na escola, eu lembro de estar sentado na escola, e aí eu botava o meu pé na cadeira da frente do aluno, da minha frente, e eu ficava brincando de equilibrar. Eu tirava as duas pernas da cadeira, e ficava só nas duas pernas de trás. Assim, né? E eu ficava me equilibrando ali, assim, tudo mais. Isso é um reenquadramento cognitivo de se colocar em brincadeira, se colocar em um desafio que a gente perde, né? Então, enfim, eu gosto muito dessa ideia. E aí, eu com 14 anos, eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão e eu quero mudar de vida. E eu entrei no CrossFit. Fiz 7 anos de CrossFit nessa época. Em 6 meses eu fiquei apaixonado pelo Cross. Eu não conseguia fazer uma barra, nem com keeping, sabe aquela barra do CrossFit? Sim. Não conseguia fazer. E aí eu fui me desafiando, fui vindo. No começo eu entrei pra emagrecer, ficar mais bonitinho, sabe? 14 anos na escola, aquela pressão social e tudo mais saradinho, que também é importante, tem seu lugar. Mas depois fui me apaixonando pelo esporte, fui competir e tudo mais. E chegou num ponto, depois de 7 anos, que o desafio não estava sendo mais tão desafiador assim pra mim. Eu já tinha aprendido a fazer os movimentos mais difíceis, pistol, muscle up, handstand e tudo mais, dentro daquele cenário do CrossFit, claro. E aí eu comecei, em paralelo do CrossFit, começar a treinar outras coisas que eu observei que me ajudaria na minha performance do CrossFit. Como, por exemplo, tá todo mundo fazendo muscle up com keeping. Eu vou começar a fazer muscle up strict. Porque você entende essa diferença? Sim. Strict é sem balanço.
com keeping, com balanço. Eu comecei a pensar, então eu vou tentar isso daqui porque eu acho que isso pode me agregar nessa área. E comecei a explorar coisas fora do CrossFit que poderiam me ajudar no CrossFit. Respiração em Hoff e tudo mais. E aí chegou um ponto que o CrossFit ficou, ou eu aumento o volume, ou eu aumento a intensidade, ou os meus benchmarks, né? Tipo, um treino lá, um Fran, que é um treino de thruster com barra. Né, agachamento com barra e tudo mais. Para eu melhorar, eu ia sempre fazendo esse treino e tentando abaixar o meu tempo. Mas eu sentia essa necessidade de novos desafios, de novas conexões. E eu comecei a me colocar num lugar muito perigoso, de ego. Um lugar de achar que eu sou muito bom nas coisas, porque eu faço CrossFit, eu aguento tudo e tudo mais. E aí chegou um ponto na minha vida que os elos fracos, meus maiores elos fracos começaram a aparecer. Que foi quando eu conheci a cultura do movimento. Que eu fui fazer uma prática, eu cheguei lá numa escola chamada Pratique Movimento, que eu vou até hoje. Eu fui fazer uma prática lá e eu vim com esse ego grande assim, de caramba, mano, não, eu só faço CrossFit, sou RX do CrossFit. Levanto 300 libras de clean, eu vou mandar bem pra caramba aqui. E a gente foi para uma prática muito generalista, né? E eu vou introduzir esse conceito para vocês, mas eu cheguei lá e eu tomei um murro na cara. Essa foi a real. Eu falei, caramba, mano, eu não sou tão bom assim em várias outras coisas. E a cultura do movimento começou a expor meus elos fracos. Tipo, o que eu sou bom mesmo? O que eu não sou? O que eu preciso praticar? E aí eu fui vendo que eu tava horrível de mobilidade, eu tava horrível em questão de foco. Algumas atividades que eu era muito, muito ruim, eu não tinha nem capacidade de dar um tempo pra ela, pra resolver o problema daquela atividade. E esses elos fracos começaram a aparecer pra mim, e eu entendi a diferença de treino e de prática. Né, que foi uma das primeiras coisas lá nessa escola, na Pratique Movimento, que foi o que me introduziu à cultura do movimento. Qual que você vê que é a diferença prática? Porque no yoga se fala prática também, né? Sim. Para mim, prática, ela é algo que a gente faz muito mais por nós e não só por um hobby. Legal. Então, o que eu vejo muito hoje é que a grande maioria das pessoas treinam o que gosta e o que é bom. E isso mantém ela saudável, já estão lá, não são... tira elas do sedentarismo e tudo mais, o que é ótimo. E é um ótimo ponto de entrada, principalmente pensando que hoje no nosso país, grande maioria das pessoas são sedentárias. Né? Mas eu hoje, com a prática, eu não sou o meu melhor amigo sempre na prática. Eu tento buscar o que meu corpo precisa, entender meus elos fracos e ir a fundo naquilo e me colocar em práticas que expõem essas áreas, me expõem assim, expõem uma frustração, expõem alguma coisa. Vou dar um exemplo. Cheguei lá na Pratique, nessa escola uma vez, eu tive que treinar malabares. Aí o professor até chegou pra mim, qual que é seu nível, assim? Aí eu fui mostrar pra ele, nossa, você é -2, né? E aí eu fiquei muito frustrado, veio ansiedade, veio uma sensação ruim, de tipo, nossa, mano, o que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a perceber o tanto de falta de foco que eu tinha, falta de capacidade de lidar com coisas que às vezes... que a gente não gosta, coisas que mexem com a nossa emoção, que eu não sou como bom que eu ainda, lido né? com a minha frustração. Boa. Né? Então, malabares, por exemplo, fiz um vídeo falando disso esses dias. Malabares, ele é um container. Não é sobre treinar malabares e ser um malabarista. É sobre você usar essa ferramenta, essa prática, para treinar várias outras coisas, como foco, ansiedade, frustrações, lidar com emoções. Às vezes você fica enjoado, às vezes você fica com dor de cabeça, né? E de graça, você treina tudo isso e você de graça ganha o malabares. Então, eu entro nessas práticas para isso, para expor esse lado, né? Mas enfim, acho que uma coisa muito importante de eu esclarecer aqui para vocês da onde surgiu esse termo cultura do movimento e o que é isso? Existe um cara chamado Ido Portal, que foi o grande criador dessa parada de cultura do movimento, que basicamente ele observou, e isso vai se conectar com a minha história,
ele observou que, ele fala isso, nós somos primeiro seres humanos, depois seres em movimento e só depois especialistas. E hoje a gente é muito mais acostumado a escolher uma modalidade, escolher um esporte, treinar aquilo, se especializar e dar muito mais atenção pro esporte em si, não o conteúdo dentro daquele esporte. Uhum. Então o que ele pegou foi, cara, beleza, a gente tem dança contemporânea, por exemplo, e a gente tem jiu-jitsu, e às vezes a cultura da dança contemporânea não se conecta com a cultura do jiu-jitsu e vice-versa, mas se a gente for olhar o conteúdo que tem dentro dessas práticas, muitas coisas conversam entre si, de movimentação de solo e tudo mais. Então ele pegou isso e falou, cara, dança é um tipo de container pra gente explorar alguns conteúdos. Luta é outro container pra gente explorar outros conteúdos. E aí o que a grande maioria das pessoas fazem, e tudo bem, né, só tô trazendo a perspectiva, é que elas entram no container e se apegam muito ao container e não só aos conteúdos. E elas se especializam naquilo. Então, um exemplo para ficar mais prático, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem mais simples, mas, por exemplo, o slackline. Uma pessoa, quando ela treina slackline... Pra quem não sabe, é aquela galera que amarra aquela fita entre uma árvore e outra, ou entre um... Perfeito, exatamente. E tem que andar... E tem que equilibrar em cima da fita e atravessar a fita e tudo mais. A pessoa que treina slackline, às vezes você vai olhar e falar, pô, esse cara é muito bom de equilíbrio, porque ele treina slackline. Mas e se a gente tirar ele do slackline, desse container slackline, e usar esse conteúdo equilíbrio que está dentro do container slackline e a gente colocar em um outro container, em um outro cenário? Será que ele vai ser tão bom em equilíbrio assim? Ou não, ele tá bom naquele cenário específico? Né? Então, o que o Idol Portal fez foi entender essa lógica de conteúdo, de container, e trazer isso para uma prática... para um lugar onde a gente explora esses conteúdos de forma aberta e se coloca cada vez mais em diferentes containers. É aquela coisa, não importa para onde eu vá, a minha base está muito bem construída. Muito. Seria essa ideia, porque quantos mais cenários você se expõe, mais o seu corpo vai se adaptando. E por outro lado, o que acontece com os especialistas? Jogador de futebol, ginastas e tudo mais. Lesões prematuras demais. O cara se aposenta com 40 anos de idade, mas você ainda tem 40 anos pela frente. E 40 é sendo generoso, né? Sendo generoso. Tem galera que se aposenta hoje com 26, 27. Exato. Eu tava vendo o documentário do Guga, que por sinal tá lindo, cara. É Guga por Kirten. História do tricampeonato de Roland Garros. Mas por causa das lesões, o Guga parou, se não me engano, com 25 anos, cara. 26. Né? Assim, o alto. Depois foi até 2000 e... Lá vai bolinha depois, mas... Imagina. E aí... Especialismo leva muitas vezes a isso. Desgastes prematuros do corpo, uso excessivo de uma única função, né? E a gente tem que pensar que pro nosso corpo, mudança é muito mais importante do que chegar em algum lugar. Então esse jogo é muito mais sobre permanecer em movimento. Você me falou isso, quem é bom em podcast é relevante durante os anos. Sim. É a mesma coisa. Quem vai ganhar nesse jogo de saúde, nesse jogo do corpo, e vai ter as funções preservadas ao longo da vida, é quem consegue se manter em movimento. E através da especialização, às vezes fica difícil, né? A gente tem que, sim, preservar o corpo, e uma forma de preservar é explorar esses conteúdos em outros cenários, e etc, etc. Qual foi o primeiro vídeo seu que bombou? Você falou assim, nossa, foi longe. Foi o da pendurada. Qual que é esse? Esse foi o primeiro vídeo, pegou acho que quase 2 milhões de curtidas esse vídeo, e eu explico o simplesmente por que a pendurada é tão importante pra gente. É aquela coisa de pegar uma barra e se pendurar com uma mão. Uma coisa que eu gosto de olhar muito também, e a gente dá muito valor pra isso na cultura do movimento, é olhar quem nós somos, da onde a gente veio, e por que o nosso corpo é como ele é. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver quais são as coisas mais eficientes para as funções do nosso corpo. Cócoras é extremamente eficiente. A gente evoluiu fazendo cócoras. Nossos antepassados usavam cócoras o tempo inteiro. Eles ficavam horas nessas posições.
cócoras faz a saúde do nosso tornozelo, joelho e quadril ficar em dia. Você comprime essas articulações, você fecha a sua dobrabilidade do seu corpo. Se você não dobrar seu corpo, você vai perder essa dobrabilidade, você vai ficando cada vez mais duro. Pendurada, mesma coisa. Nosso ombro foi moldado através da braquiação. Braquear. Igual Tarzan mesmo, macaco. Nosso ombro 360 gira muito por causa disso, né? E aí tem outras coisas também que ajudaram a moldar o nosso ombro, coisas de arremesso e etc, etc. Mas o que eu trago pra galera é muita gente com problema de dor no ombro, muita gente com postura ruim, e que se você só se pendurar, você já vai ter muitos benefícios pro seu corpo. É como se você estivesse encaixando um quebra-cabeça no lugar certo. Saca? Então, e hoje é um termo na biologia evolutiva, a gente vive num cenário de incompatibilidade evolutiva. O que é isso? Significa que a cultura e a tecnologia evoluíram muito mais rápido do que as nossas adaptações. E o cenário que a gente vive, o ambiente que a gente vive, não é o mais eficiente para nosso funcionamento. Basicamente isso. Aí o nosso corpo poderia funcionar muito melhor se o nosso cenário, o nosso ambiente, fosse o ambiente aonde ele evoluiu, né? Então a gente ainda está em constante adaptação, tentando fazer isso. Claro, não precisa ser tão extremo. Sim. Não quero que seja tão extremo. Eu não sou tão extremo. Eu vivo essa vida aqui, ó. Junto, essa realidade. A gente vive a mesma realidade. Sim. Mas eu tento achar brechas para me colocar nesses cenários. Eu vi uma pesquisa eu lembro de quem que era. Eu não lembro de quem que era a pesquisa. Estavam comparando o ser humano hoje versus, acho que é 1904, que a maioria esmagadora dos seres humanos hoje seriam considerados extremamente sedentários versus 1904, porque a galera andava. Hoje é esteira rolante, você sai da esteira rolante, entra no elevador, sai do elevador. E 1904 era aquela coisa, tem que caminhar, tem que andar, não tem elevador, pega a escada. Então, essa parte desse desenvolvimento tecnológico deixou o ser humano mais preguiçoso. Sim. Hoje tem coisas que você aperta, as coisas vêm. Perfeito. Então tem coisa nesse sentido. Ferramentas de alta tecnologia, corpo de baixa tecnologia. Esse é um conceito que eu tento lembrar sempre. Fala de novo? Gostei dessa. Ferramentas de alta tecnologia, corpo de baixa tecnologia. High-tech tools, low-tech body. Legal esse conceito. A gente eliminou a prática como meio para conquistar as coisas. Exatamente isso que você falou. Então, hoje eu peço iFood. Eu clico aqui, iFood vem, eu como, pá. Aí, às vezes, fico lá sentado, né? A gente eliminou a parte de, às vezes... A gente eliminou até o caminhar no mercado, saca? Tipo, a gente eliminou a caça, depois eliminou outra coisa, eliminou outra coisa, eliminou outra coisa. E isso criou um hábito na gente de sempre achar o caminho mais fácil para fazer as coisas. E claro, como na vida, tudo tem o pró e o contra. Beleza, a gente ficou mais eficiente em algumas coisas, de trabalho e tudo mais, mas eliminamos a prática e isso tem vários malefícios no nosso corpo, né? Então, eu tento sempre lembrar dessa ideia de ferramentas de alta tecnologia, corpo de baixa tecnologia. Quanto mais tempo eu investir desenvolvendo o meu corpo, entendendo o funcionamento dele, como que eu posso preservar ele e tudo mais, menos acessórios e brinquedos eu preciso. Então eu hoje preciso de muito pouco para fazer uma prática, porque a tecnologia ela é interna, primeiro, depois externa. Então eu gosto muito desse conceito e eu tento sempre me desenvolver dessa forma. Hoje com o chão, a parede, a gravidade, eu consigo fazer infinitas coisas, infinitas explorações e deixar meu corpo extremamente saudável. E é legal esse jeito que você enxerga o próprio corpo, até na semântica das suas palavras, quando você fala exploração. Essa lance de descoberta mesmo. Pra alguém assistir no Instagram, fez um treininho legal. Pra você, cara, eu tô explorando meu corpo. Eu tô aumentando minhas possibilidades. Total. Né? Então, existe o ciclo da realidade, né? O jeito que você vê alguma coisa, você cria. Então, até o jeito de enxergar o mundo, você já enxerga o corpo de um jeito diferente das pessoas, né? O corpo, o cenário, tudo. Eu brinco até que, assim, cara, eu vejo um ambiente, eu vejo uma escada
nossa, quantas mil coisas vêm na minha cabeça quando eu vejo uma escada. Quantas coisas vêm na minha cabeça quando eu vejo, sei lá, um ambiente diferente e tudo mais, né? Você acha que o seja natural, que é o seu lema, né? No final você sempre termina um vídeo. Como você termina o vídeo? Seja natural. De onde veio? Seja natural veio disso, assim. Ele veio no primeiro vídeo já? Ou é uma Não, ele veio depois. Você veio construindo essa mensagem? Eu vim construindo, mas veio rápido, talvez no 7º vídeo ali. Tá. Veio dessa ideia de deixar importante, de entender que o simples funciona. Sim. Às vezes a gente busca a resposta no estudo perfeito, na ferramenta perfeita, no ambiente perfeito e a gente evoluiu num cenário que não existia nada disso, mano. Às vezes são só coisas que a gente tá botando aqui na nossa cabeça. Então seja natural, seja você mesmo, é deixar o que importa, o foco nas coisas que realmente importam, saca? E ser natural também vem desse lugar pra mim de que, assim, dessa incompatibilidade evolutiva que eu conversei sobre. Então, escolher os alimentos mais naturais, escolher as práticas mais naturais, mais compatíveis. E aí isso foi moldando todo o meu estilo de vida em cima disso, assim. E como tá a recepção da galera com a sua mensagem? Cara, muito boa. Uhum. Lógico, sempre tem pessoas que não curtam, né? Não gostam da parada. Normal. Isso é normal. Uhum. Muitos deles não estão em prática, então não merece o meu respeito, sendo sincero, porque... O cara que tá na frente da TV, né? Pô, pra que ficar pra que se pendurar, pô, não leva nada, pra que ficar se espreguiçando, mobilidade. Por sinal, tem um livraço do Tom Brady, do método, né? Porque o Tom Brady, o cara foi um ícone no futebol americano, jogou até, sei lá quanto foi o último Super Bowl que ele ganhou, e ele fala que o que foi decisivo pra ele foi o que ele chama de maleabilidade, essa mobilidade. Eu vi você fazendo uma flexão com a mão ali, cara. Ah, sim. Questão de adaptação, né? Nosso corpo, ele é antifrágil. Aquele conceito do Nassim Taleb. Tenho até tatuado aqui no meu pescoço e... Você tem? Tenho tatuado aqui, antifrágil. E isso pra mim é um grande ouro, que é você saber entender que o nosso corpo é capaz de se adaptar a tudo. Quando eu digo corpo, é mente e corpo. Eu não gosto dessa separação, não existe um sem o outro e... Concordo. Né, às vezes a gente fica tentando, né, saúde mental, saúde física, mas é muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo. Mas a questão do antifrágil é o seguinte, pra mim, e isso entra numa parte muito legal da cultura também, é que a gente realmente consegue se adaptar a tudo. É impressionante. Eu faço a flexão com a mão virada porque há um bom tempo atrás eu comecei todo dia só colocar a minha mão virada assim no chão, fazer 1 minuto assim, no outro dia mais 1 minuto assim, e eu fui indo. Chegou um tempo que eu consigo fazer flexão assim. Eu conheço pessoas que fazem parada de mão assim. Então, na dose certa, na exposição gradual, você se expondo gradualmente na dose certa, você consegue usufruir desse poder da antifragilidade, que o nosso corpo se transforma e ele se transforma e fica muito mais forte, né, as coisas. Então, eu vejo muito uma abordagem hoje nesse padrão, né, de atividade física e tudo mais, de que existem movimentos certos e movimentos errados e tudo mais. Eu já não sou muito fã disso. Eu acho que é muito mais sobre o como a gente faz as coisas. É muito mais importante do que o que a gente está fazendo de fato. Então eu mostro lá um exercício, você ficar no que, você nem pega o mais importante, o gostinho, o ouro maior do exercício, do movimento. Mas como você está fazendo, como você está aplicando, aonde está a sua mente durante aquele exercício para você aplicar esses conceitos de exposição gradual, de antifragilidade durante o movimento, aí você muda o game. É aquilo de sair do modo piloto automático e ir para a presença. Por que eu gosto tanto de educar no meu Instagram? Justamente para gerar essa autonomia para as pessoas. De que eu dou um cenário e falo, explora agora esse cenário.
Pega esse conceito, pega esse cenário e explora você. E ela vai se autoeducando, que foi aquilo que eu falei da criança. Criança, mano, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é... Ela vai sentindo e auto-se educando e vindo e trazendo. E aí chega no momento que ela, enfim, cria alguma coisa, desenvolve alguma coisa. Então, eu gosto muito desse conceito também de entender que não existe certo, não existe errado, mas que a gente pode se adaptar a tudo. E se a gente fizer isso de uma forma consciente, nossa, mano, dá pra chegar em vários lugares impressionantes. Zeca, que conselho você daria para as pessoas começarem a aplicar? Pessoas que o cara tá ouvindo esse podcast e começou até a doer as costas do cara. Nossa. O cara Ei, Mar, o cara não consegue amarrar o tênis ali, ó. Ele não consegue, sabe, encostar o pé. Cara, eu preciso me movimentar. Quais são pequenas dicas para ter aquele primeiro contato, aquelas primeiras exposições? Legal. O cara não se assustar, olhar, cara, eu não consigo fazer isso. Aí o que você falou, exposição gradual, para você começar a conhecer seu corpo, as suas limitações. Os limites que você tem hoje é em decorrência das ações que você não fez ontem. Sim. Então, Exato. todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então, qual que você acredita? Eu até anotei aqui. Seria, dentro dessa vida moderna que a gente tem, né? A gente tá gravando em São Paulo, vida acelerada, galera, trabalho, casa, faculdade, escola das crianças. Qual seria a dica do Zeca daquelas primeiras exposições para ele começar a trabalhar mais o corpo dele? Uma coisa muito legal que mudou muito a minha perspectiva, e é inclusive por isso que eu estou com a perna dobrada aqui agora, de cócoras e tudo mais. Disruptivo, né, produção? Primeiro entrevistado de cócoras, né? Não, e já eu já vou mudar de posição, já vou ficar agora na do pescador. Esse é do pescador? Essa aqui é do pescador, outra posição interessante, mas enfim. Não, eu vou mudar também. Aí sim, ó. Aqui, ó. Pronto. Tô legal, minutinho. Ferrei a câmera aí ou não? Ei, produção. Aqui, ó. Vou ficar aqui. Deu uma aliviada nas minhas costas, hein? Pô, com certeza. A cócoras tem esse poder mesmo de dar uma aliviada na lombar, porque ela puxa, ela vai descomprimindo assim, né? A pendurada também faz muito isso, ela descomprime a coluna. Mas enfim, vamos lá à sua pergunta. Ponto de entrada. Um conceito muito legal para as pessoas entenderem é a diferença de treino oficial e treino não oficial. Treino oficial é quando a gente para o que a gente está fazendo para treinar. Sim. E a gente se coloca no estado de eu estou agora treinando. Certo. Então, vamos dizer que você vai sair daqui, vai lá pra sua academia, você vai fazer um treino. Hoje eu fiz meu treino, parei, coloquei uma roupa, botei minha água, e fui lá e fui treinar. Agora você tá fazendo um treino não oficial. Você tá aqui comigo, trocando ideia, fazendo um podcast e ao mesmo tempo ganhando mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, descomprimindo sua lombar, saca? Então, o treino não oficial é achar brechas pra gente praticar. Gostei desse conceito, cara. Essa é a parada. Então, e aí, beleza, mas o que eu faço? Né? Como eu faço? E aí é por isso que a gente ensina ferramentas. Porque treinos oficiais a galera sabe mais, os não oficiais dão uma tela azul, né? Sim. Porque muitas vezes ela depende também de alguém pra passar o treino oficial pra ela. Sim. Né? Ela não consegue, ela não tem autonomia o suficiente. Sim. Ela não tem uma caixinha de ferramenta, um mapa mental bem desenvolvido pra saber, senti uma dorzinha aqui, peraí, deixa eu fazer um aqui. Pô, esse aqui ajudou na dorzinha. Ah, não, esse aqui não tanto. Peraí, deixa eu tentar outro. Aí faz outro. Sim. Outro. Eu tenho milhares de ferramentas na minha cabeça que toda hora eu consigo explorar alguma coisa. Então, pô, tô sentindo... É uma conversa com o corpo. Tô sentindo a minha coluna. Vamos trazer isso pra uma prática. Vamos botar ondinha pra pessoa fazer. Vamos colocar círculos de coluna pra pessoa fazer. E aí ondinha, círculos, etc, etc. Tudo isso são containers pra gente explorar um conceito. Então, primeiro estudo entender isso, eu acho que é muito rico para a maioria das pessoas. Treino não oficial, ache brechas. Às vezes você vai treinar 1 hora por dia no seu treino oficial, mas se você treinar não oficialmente, você acumula 3 horas por dia, velho. Porque você fica aí, ó, mais 3 minutos, já você tá em outra posição ali, aí você parou um tempinho, peraí, preciso de um foco, deixa eu fazer 2 minutos de malabares aqui, pra eu entrar no estado de foco. Aí você vai, faz 2 minutos, acaba o dia, você acumulou. Aí a galera fala que eu sou hiperativo, né? Tipo, não, o Zeca, mano, ele fica... Você nota aí, antes na reunião de kickoff aqui no office, eu
Eu manjo de malabares. Porra, irado. Me arruma 3 bolinhas. Me arruma 3 Uma bolinhas. 3 bolinhas. Então, treino não oficial e treino oficial, muito importante. Não esquecer do corpo nos outros momentos do seu dia a dia. E se você quiser realmente se tornar tudo isso que você treina no seu treino oficial, você precisa achar brechas para treinar não oficialmente. Entender os conceitos que você está treinando no treino não oficial. Se você for fazer mobilidade só 15 minutos antes do seu negócio, eu te garanto que uma pessoa que está treinando cócoras não oficialmente vai ganhar mais mobilidade que você. Porque no final das contas ela está fazendo todo dia, toda hora, todo momento, e o corpo dela está se adaptando. Então, pendurada, isso são coisas para fazer não oficialmente. E é aquilo. A gente eliminou a prática como meio para buscar as coisas. A gente não tem mais treinos não oficiais. Né? Eu acho que você ter a presença... Acho que o mais louco é esse estado de presença, esse estado... Que nem eu tava gravando aqui, de falar assim, cara, por que não? Meter um cócoras aqui, ele tá também, obviamente eu não faço muito isso, mas um convite aqui pra começar a dar voz, né, ao corpo. Quantas pessoas às vezes ficam sentadas, às vezes o cara nem dá uma levantada, cara. Exato, não dá uma levantada, uma mexida, uma explorada na coluna, né? E tudo mais, irado. Aí sim. E quando você fala até de malabares, fica vendo meu malabares, vê o que você acha. Vai. Tá? Muito bom. Muito aqui, bom. E ainda troca. Irado. Você aprendeu como? Qual foi o interesse? Eu aprendi uma vez um cara no sinal. Eu tinha uns 7 anos, 8 anos, o cara fez. Eu alucinei. Falei, cara, que legal, cara. Que bacana o cara fez. E o cara. Mas era um cara de circo mesmo. Sabe aqueles cara de circo? De circo, o cara no sinal, tava atravessando a rua. E aí ele fez. Eu falei assim, por que eu. Que legal, eu sou um cara curioso. Eu sou um cara que. As minhas maiores inspirações não são pessoas, são circunstâncias. Que massa. Então. Eu nunca mais voltei a ver esse cara. Talvez ele foi ali num dia único. Mas ele mexeu em alguma coisa. Mas ele mexeu, eu falei assim, naquele recado, tipo, tenta você, bicho. Tipo, aí eu cheguei em casa, fui na fruteira da minha avó, peguei 3 limões ali e fiquei. Estraguei os 50 limões dela, que vai caindo no chão, vai amassando, vai estragando a fruta. Mas quando eu fiz malabares, eu acho que, sei lá, eu tinha uns 10 anos, acho que foi esse lance realmente da descoberta, sabe, do malabares. Eu fiquei aquele cara que eu fiquei fazendo, e hoje eu faço muito, eu giro isso muito com a caneta, direto a galera me manda quando eu chego assim, eu giro a caneta assim, olha, né? Que legal. Mas o malabares eu faço, em alguns momentos, por exemplo, break, eu tava fácil, dá uma... Total, tira, te coloca dentro, né? Que me coloca dentro, e assim, cara, uma coisa legal também é a gente sempre buscar desafios. Então, por exemplo, seu malabares é muito bom aqui, e é muito interessante, às vezes, você buscar uma versão um pouco mais difícil. Depois, vir com uma outra um pouco mais difícil. E se colocar nesses cenários de desafios, de mudança. No final de tudo, você se torna uma pessoa muito boa em resolver novos problemas. Então, hoje, eu ia passar alguns problemas pra gente fazer, posso passar depois. Boa. Mas hoje, com a prática, eu me tornei essa pessoa de, cara, não tô nem aí que eu sou ruim. Eu vou tentar, e quanto mais eu tento e mais eu desbloqueio novos padrões de movimento, desenvolvo a charada, mais eu me torno essa pessoa boa em resolver novos problemas. Você meio que exporta esse padrão de lidar com o seu corpo para circunstâncias da realidade, da vida. Também, sim. Né? Você chega, você vê um movimento e fala assim, cara, por que eu não sei fazer isso daqui? Aí você começa a tentar, você vê que você é ruim e tal, e aí você fala, putz, se eu desbloqueio o macaquinho, eu vou conseguir encontrar agora como criar uma parceria estratégica para expandir minha mensagem através das redes sociais. Ou seja, tô dando um exemplo, mas você também... Porque tem uma filosofia, né? O jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Então você meio que exporta esse seu jeito explorador
Pra tudo. Pra tudo. A preguiça é a mesma coisa, né? O cara que tem preguiça pra uma coisa, geralmente ele tem preguiça pra todas as outras coisas. Sim. Eu sinto que tem um movimento acontecendo a todos os momentos. E o meu objetivo com a prática é estar presente de todos os movimentos que estão acontecendo. Não só dentro da prática, mas dos outros da vida também. Tipo aqui agora, tem um movimento aqui acontecendo. Tudo. É aqui. legal isso. E quão presente eu tô aqui nesse movimento que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que eu tô conversando com você, eu já tô aqui mexendo minha coluna num movimento muito interno, sentando nessa posição e tentando passar a visão da forma mais entregue possível. E a prática me traz pra esse lugar de tipo assim, cara, quão aqui você tá mesmo nesse movimento que nunca para. Movimento e vida se confundem, né? Se acabou a vida, acaba o movimento. Sim. Se acaba o movimento. E quais são os desafios que você mais recebe da galera na hora que você abre uma caixinha de pergunta, na hora que você recebe uns DMs, da resposta da galera? O que você vê que é o maior desafio das pessoas em relação ao seja natural? Seja natural. Muito por onde começar. É, tem muito disso, Sim. né? E isso é uma coisa muito comum, um problema muito comum na cultura do movimento, porque como é um sistema aberto, a gente não tem especialização, a gente gosta do generalismo, existem milhares de portas de entradas. Milhares. Eu poderia escolher alguma e tudo mais. Então é até bom trazer essa educação para a pessoa, porque ela começa a escolher as portas de entrada dela. Por exemplo, eu acho que treino devia ser uma coisa muito individual. A gente precisa de educação para isso, mas você fazer o mesmo treino que a pessoa está passando para várias outras pessoas não te atinge com as suas necessidades reais. Então eu tenho um problema de mobilidade que talvez seja diferente do meu amigo, que talvez seja diferente do outro, e a gente vai ter que fazer práticas diferentes para entender como resolver isso, né? Então a cultura do movimento acaba que às vezes tem um pouco desse problema. Qual vai ser o ponto de entrada? Se for uma coisa individualizada, putz, bem mais fácil de achar um ponto de entrada. Agora, se for uma coisa mais generalista, assim, uma coisa mais ampla, aí eu começaria com projetos simples que dão mais liberdades. Eu falo muito de mobilidade, eu falo muito de parada de mão, dessas coisas, mas isso pra mim não é nem perto o fim. A gente faz as coisas mais populares que as pessoas conhecem, mais né? populares e a gente faz mobilidade porque a gente perdeu. A gente tá reabilitando as pessoas, porque elas perderam a capacidade de ficar de cócoras, a capacidade de sentar no chão sem sentir dor, sentar no pescador e tudo mais. Cara, e às vezes... Isso é muito sério, né, cara? É muito sério, mano. É muito sério. Eu vejo até, pra mim, tipo, eu não me orgulho. Isso quem me deu o puxão dele foi minha esposa, né? A Fabi, ela é faixa preta de taekwondo, então, cara, ela mete a perna na nuca, né? Então, eu nunca me orgulhei do meu alongamento. Eu falei assim, cara, tá errado. Eu com 30 anos, eu não alcançar meu pé, cara. Então, aí eu comecei a mudar, comecei a fazer mobilidade e tal. E você vê a diferença na sua vida em coisas muito simples, ao ponto de você levantar do sofá. Total, isso é de boa. Você tá assim, você tá no sofá deitado, eu vejo aquelas pessoas que tem aquela dificuldade quando o sofá é fofo. Que vai lá no fundo, o cara parece velho com 30 anos, cara. Cara, que não loucura. Consegue levantar. Não, o cara não consegue. Ajuda aí, mano. Você fala, cara, que loucura que o cara não tá conseguindo levantar do sofá. Desde coisas cotidianas, eu falei, cara, não vou ser esse cara, não. Uma vez eu fiz a pesquisa. Isso é bem loucura mesmo. É que a qualidade do teu corpo e a musculatura é a poupança da velhice. A quantidade da estrutura muscular que você chega na velhice é a tua poupança, né? Mas também não é só isso. Muito importante lembrar. Uma coisa que eu gosto de pensar são nos opostos também. Quem contrai muito, tensiona muito, também tem que fazer muitas práticas para relaxar muito. Também, verdade. Né? Senão a pessoa fica só naquele looping. Eu fiz um gráfico uma vez no meu Instagram. E você traz muita pesquisa, né? Quando você tá... Eu vi, às vezes você tá falando, aí você posta o negócio da PubMed. Sim. Sempre fala assim, galera, ó, o que eu tô falando aqui não é o que eu ouvi falar não, hein? Aqui, ó, tem e aqui, a maioria das coisas são coisas que eu aplico. Acho que o mais importante de tudo é isso. Tá aqui escrito e testei, faço em mim e vivo isso. E vejo várias pessoas fazendo, Sim. várias pessoas aplicando e tendo resultados. E muitas coisas que eu falo, não tem. Sim.
Acho até importante deixar isso claro. Sim, é sua experiência, tá dividindo experiência sua, né? Experiência minha, não só minha, mas também de várias outras pessoas e de quem pratica. Sim. Porque quem não pratica, vai olhar lá, não, nunca saiu um estudo disso que o Zé que tá falando, não vou fazer. E ela sai desse modo criança de fazer as coisas, entendeu? Sim. Mas enfim, voltando até para aquele negócio da mobilidade que a gente tava falando, se você pensar numa criança, o problema para ela nunca é falta de força e mobilidade. Ela sempre vai tentar... Ela tá em outro tipo de problema. É muito mais conectado com o sistema nervoso e coordenação e como que eu vou resolver essa charada. E a gente hoje fica preso na mobilidade porque a gente tá travado. A gente não tem liberdade o suficiente, porque como você vai explorar alguma coisa se você sente dor quando você vai ficar de cócoras? Ou você sente dor quando você senta no chão? Então, existem conceitos muito profundos de movimento que eu aplico, que eu exploro e que são muito legais, jogos muito legais, mas que quando a pessoa sente dor, quando ela tá muito travada, ela não belisca tanto essa camada ainda. Né? Então, o meu sonho um dia é não ter que falar de cócoras no meu conteúdo. É ter que falar de coisas muito mais profundas. Sonho legal, cara. Um sabe? objetivo legal. Do que isso, né? Mas eu entendo a necessidade da grande maioria e a gente não tem muita opção de fazer as nossas próprias escolhas, a gente não tem muita educação também sobre isso. E aí quando a gente vê, já estamos duro. Se você for pensar em educação física na escola, aquele professor que joga a bola fala assim, vai lá. Essa é a educação física, né? Sim. Nas nossas escolas do Brasil de verdade foi assim. Você falou uma coisa em off ali, mas eu queria trazer o papo, né? Você falou que você praticou CrossFit durante vários anos, só que você tinha aquela necessidade de se desafiar, né? Uhum. De, cara, eu tô precisando de mais, tô precisando de outros desafios. Eu sou um cara que eu tenho um sentimento parecido. Eu gosto de me desafiar. Sou aquele cara que eu gosto de fazer vários esportes, eu acho que é por conta disso. É legal você ter aquele seu hobby, aquele esporte seu que você é sempre, ter aquela turma, aquela tribo, aquela bacana, Sim. aquele que você mais se identifica, eu acho isso muito legal. Mas você não acha que essa capacidade nossa de se expor... Eu falo isso que, de novo, minha esposa, ela é fera nisso. A gente foi agora na Olimpíada, Uhum. e a gente tava vendo as Olimpíadas e tal, e ela viu esgrima. Ela falou assim, cara, eu vou fazer esse negócio, não tenho a menor ideia como é que faz, mas eu vou me expor a um movimento diferente. Uhum. Aí eu falei, cara, que loucura, ela chegou a faixa preta do taekwondo, agora vai começar do zero da esgrima. E aí começou a fazer esgrima, outra coisa, tá tendo uma reaprendizagem diferente, só que vira aquele lance do você se expor a desafios constantes. Eu acho que isso acaba até virando meio que um estilo de vida, né, cara? Total. É um estilo de vida pra você isso hoje. Você tem mais tesão naquilo que você não sabe Do que o que eu sei. do que você sabe e sabe Sim. bem. Exato. Na verdade, o que você sabe bem perde a graça. Perde a graça. É muito Às louco vezes- isso, né? às Que é vezes pra contra-intuitivo sua... isso. Total. Pra sua esposa, às vezes, ter chegado na faixa preta do taekwondo significa fim de game. Acabou o game aqui. No processo de desenvolvimento dela, de superação e tudo mais. Né? Claro, pode conquistar outras coisas, Óbvio, mas... até falo no meio da luta que a faixa preta é só início, porque assim, evolução ela é constante sempre, né? Sim, Mas eu total. entendi esse lance do Entendeu esse lance, se expor né? a coisa nova sempre. Às vezes você chegar lá é fim de jogo e eu gosto de estar sempre jogando. É muito louco isso é pra mim um combustível mesmo, assim, de se sentir ruim nas coisas pra conseguir se desenvolver. Né? Por exemplo, o Lucas fala bastante disso, tá aqui com a gente. Pra gente se sentir coordenado, a gente precisa se sentir descoordenado. Pra gente se tornar uma pessoa coordenada, a gente precisa se sentir descoordenado. Verdade. E pra gente se tornar forte, se tornar uma pessoa forte, a gente precisa se sentir fraco. Porque se a gente acha que a gente é forte, como é que a gente vai ficar mais forte? Né? Então, sempre se colocar nesses formatos de desafios e tudo mais. Qual que é o teu sonho? Meu sonho? É. Nossa, tem tantos. É difícil, Eu sabia? sei, é uma pergunta complicada. É uma pergunta muito complicada. Eu tenho esse sonho de trazer essa ferramenta do movimento para as pessoas como
como fonte de energia, como algo genuíno que coloque eles em contato com o corpo de uma forma muito sincera, de uma forma muito aberta, de uma forma que vai expor mesmo ali quem a gente é. E que realidade louca é essa que a gente vive, que a gente nem sabe para onde vai depois. Então eu acho que a prática ela traz muito essas coisas. Eu tenho um sonho de estar em constante descoberta do movimento e unificar essas duas coisas, de estar sempre praticando, aprendendo coisas novas, conceitos novos, para poder ajudar as pessoas a sentirem isso também e saírem desse modo piloto automático de fazer as coisas e se inserir melhor nessa realidade que a gente vive, que é muito interessante. Eu vejo várias pessoas, eu fico impressionado, assim, claro, mas quando eu vejo alguém em depressão e tal, eu fico, mano, que chato isso, velho. A gente vive numa realidade, é complexo isso que eu tô falando, mas a gente vive numa realidade que é tão interessante, mano. Que é um grande jogo acontecendo, uma grande brincadeira, que tem vários sinais sendo mandados pra gente, que quanto mais presente a gente estiver jogando esse jogo, mais a gente entra nesse estado de flow, assim, da vida, de aceitar melhor as coisas e ir na direção, sem fazer muito esforço, com muita mais eficiência, né? E esse é o meu grande sonho, é ver as pessoas conscientes disso, conscientes do corpo, conscientes desse movimento que está acontecendo e a gente mudar algumas paradigmas que a gente tem sobre o corpo, sobre a vida, sobre a atividade física. Cultura do movimento é isso, né? Uma mudança de paradigma em relação à saúde e à atividade física. Aí a galera às vezes tá ouvindo a gente e fala assim, cara, como é que é a rotina desse cara? Como é que é a sua rotina? Legal. Por exemplo, você acorda... Movimento. Dá uma cambalhota. Então, eu começo por coisas mais leves, né? Tá. Então... Mas você acorda cedo? Você é aquele cara que curte acordar cedo? Depende. Você ouve o seu corpo? Eu ouvo meu corpo. Geralmente eu gosto, assim, falando sobre aquele negócio de incompatibilidade evolutiva e tudo mais, faz muito sentido dormir cedo, acordar cedo. E, enfim, pro funcionamento do nosso corpo. Eu tenho uma regra também, eu não acordo com despertador. Então, isso é bom. Eu só coloco o despertador, mas eu... Não é pra todo mundo, mas é... Eu não acordo com despertador. Eu preciso aprender, eu acordo cedo, mas é porque eu vou dormir 10 horas, eu acordo 6h10. Então eu dormi minhas 8 horas ali, mas é assim, ó, pau! E eu fico muito feliz. Tipo, toda vez que eu acordo sem despertador, parece que meu corpo fala, valeu, Caião, tamo junto, é nóis, agora conta comigo. É muito louco. Quando eu acordo com o despertador, é meio que falo assim, porra, foi mal, mas vamos ter que rachar, entendeu? Sim. Eu sei que não era pra ser assim. Foi uma coisa que eu aprendi. Eu era o cara que eu não dormia, cara. Eu não dormia, eu aprendi. Dormir é 80% aí da saúde mental e tudo mais. Mas vamos lá, você acorda cedo? Então, acordo. Primeira coisa que eu faço é minha exposição à água gelada. Pá, de cara. Eu tenho hoje uma banheira de gelo lá na minha casa, ainda bem. Tá crescendo muito isso, né, cara? Crescendo muito. Eu fui um dos pioneiros nisso aqui, né? Quando eu fiz meus primeiros conteúdos de gelo, não tinha nenhuma marca. Eu ganhei umas 3 banheiras depois. Fiquei muito feliz. Inclusive essa que eu botei lá no meu quarto. Como é que tá? Tem bastante estudo já nisso, né? Bastante. Basicamente, existe dopamina barata, dopamina cara. O Rafael Grato, um grande amigo meu, fala muito sobre isso. Mas o gelo, ele é uma forma de você se colocar... É uma prática. Igual eu falei aqui de prática de movimento, o gelo é uma prática. De gelo. É você se colocar numa situação desconfortável, uma situação que diminui, abaixa a sua dopamina, você fica estressado, mas que depois ela te dá um rebote. Que você fica muito melhor, você se expôs a esses sentimentos que geram durante o gelo e ela vai liberando dopamina ao longo do dia pra você. Diferente de você comer um chocolate, que você come dopamina e depois você cai e fica numa baixa, né? Então, isso é uma coisa muito interessante do gelo. E aí tem coisas de tipo... Você faz 3 minutos? 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Às vezes faço até, tipo, de manhã só entro, fico uns 20 segundos, saio, e aí de tarde faço a banheira mesmo. Tá. Beleza, depois disso eu gosto de ir pra prática já, fazer alguma prática. Geralmente coluna, eu sempre gosto de começar o dia com coluna.
Existe dia de perna, né? Na academia, dia Peito de perna. e tríceps, costa peito e bíceps. Pra mim, todo santo dia é dia de coluna. Nós somos a nossa coluna. Ponto. Não tem como a gente tirar um braço, a perna. Tem como a gente tirar o braço, uma perna, foi mal, mas não tem como a gente tirar a nossa coluna. E é dela que nasce todos os movimentos. Isso aqui, ó, nasce lá da coluna. Dos mais simples aos mais complexos. Então o funcionamento da nossa coluna, ele dita o funcionamento do nosso corpo em geral, praticamente. Assim, tudo do nosso corpo. Se a coluna para, se a coluna para o corpo inteiro. E aí, enfim, ela é a grande organizadora do corpo, em questões dessas de movimento. E aí, então, a gente faz muitas práticas de micromovimentos na coluna. Eu não sou muito fã desse termo coluna, porque bota a coluna como algo rígido, estável. Sim, como se fosse um pilar, né? Um pilar. E a coluna tem 33 vértebras. E você pode mexer essas 33 vértebras isoladamente, cada uma. E o complexo de Baxter, que é o que rega a nossa coluna, ele é, as veias e tudo mais, ele não tem válvulas. Então você precisa de movimento para a nutrição da coluna acontecer. Então, para você nutrir toda a sua coluna, você precisa estimular movimento e movimento e movimento. Existe um cara, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é prêmio Nobel em pesquisa cerebral, que ele fala que 90% da nossa saúde cerebral e estimulação e nutrição do cérebro vem de movimentos da coluna. Daí faz muito sentido, até porque é o nosso cérebro e a medula são conectados, né? Uma coisa só, então, coluna, muito importante. E aí existem várias ferramentas para explorar a coluna. Ondinhas, aí tem os planos de ondinhas, tudo mais. Nós temos os mesmos pares de neurônios, segundo o Dr. Hilberman, do que os peixes para movimentar a coluna. Então, o mecanismo de movimento da coluna, os padrões que a gente tem instalados, eles são muito, assim... A gente nem imagina o quão potente é isso pra gente. Então, da mesma forma que o peixe usa para movimentar a coluna, a gente tem os mesmos pares. A única diferença é que ele tá mais desenvolvido pra gente mexer também os periféricos, né? Isso que o Dr. Hilberman traz. Então, explorar sua coluna é explorar sua história, explorar muitas coisas, nutrir seu cérebro, nutrir seu corpo. E até emoções já surgiram, assim, saca? E aí é aquele ponto que aí eu já não posso falar que é comprovado ou não. Mas com vários alunos, comigo, com vários amigos que mexem a coluna. Tipo, isso é uma experiência pessoal, né? Aquele depoimento de um cliente satisfeito. Sim. Porra. Já chorei bastante, mano, fazendo práticas de coluna. 30 minutos mexendo a coluna. Imerso no movimento da coluna. Pro lado, pra cá, pra frente, sentindo, entendendo, vendo. Várias coisas desbloquearam depois da minha coluna. Teve um cara que deu até um relato que ele falou que até a mobilidade dele, tipo, alguma coisa destravou depois que ele começou a fazer os movimentos de coluna. Então, coluna é um ótimo ponto para começar o dia, vai bem de dentro para fora, né, e tudo mais. Cócoras, posição 4, panqueca, pescador, isso tudo são posições fáceis de fazer no chão. Eu gosto muito de ficar mais no chão do que sentado, porque o chão, ele me obriga a passar por essas posições que trazem benefícios. Então, não necessariamente eu vou fazer um treino logo de manhã, mas eu vou estar achando essas brechas para me colocar dessa forma. E aí, beleza, faço essa parte de coluna, faço esses trabalhos de mobilidade e tudo mais. Gosto, às vezes, também de ir para uma prática de coordenação, para já me conectar com o corpo. Vou fazer minha primeira refeição, geralmente ali 11 da manhã. E essa minha refeição, eu sou muito da fruta e da proteína, mel, derivados do leite cru. Isso é geralmente o que eu mais como, assim. Eu não sou muito fã de tapioca, pão, tudo mais, não tem problema nenhum. Ainda mais se for um nutricionista que estiver montando a dieta para você. Mas eu escolhi os alimentos mais nutritivos possíveis. Então, além do carboidrato que a gente tem que bater, além de não sei o que, eu quero também todos os nutrientes. Então, eu tento comer
5, 6 frutas de cores diferentes, cheio de nutrientes diferentes, para já nutrir de fato o meu corpo. Eu quero essa densidade nutritiva. E essa palavra densidade nutritiva, ela entra para mim tanto no movimento quanto na comida. Porque a densidade nutritiva de um treino da academia, se você for parar para ver, não é tão denso. É bem linear, inclusive. Né? Mas enfim. Mas olha que loucura, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente coma de 5 a 7 porções de frutas por dia. Quantas frutas você comeu hoje? Quantas frutas, Ana? Nenhuma. É loucura, né, cara? Aí você olha assim, você fala, beleza, quantas frutas você comeu hoje? E nenhuma. E ontem? E nenhuma também. E anteontem? Uma banana. É assim. Eu falei, eu tava almoçando aqui com o Andrei hoje, aí ele, pô, mano, foda que eu tenho paladar de criança, não consigo comer tipo alface e tal. Eu falei, cara, eu também não gosto muito de alface e essas coisas não, mano. Vai pra fruta. Não gosta? Vai pra fruta. Fruta pelo menos é doce. Em rede nacional aqui, né, cara? Tá suave, é verdade, a gente aprende com a verdade. É verdade, é bom. Encarar essas coisas, né? Aí beleza, depois disso eu faço uma prática mais oficial mesmo, e aí eu tenho o meu treino, eu sou um cara da prática real. Eu treino umas 4, 5 horas por dia. Você vive o que você prega. Eu vivo o que eu prego. Pra mim isso é o que é importante, é o que me faz sentir vivo, me bota na comunidade. É legal você com essa consciência de 23 anos, né, cara? Quando você tinha 23, pô, que legal, cara, cabeça boa do moleque, sabe? Top, vindo bem, cabeça boa. Obrigado. Focando na saúde, puxando a galera também. Acho esse animal trazendo um ângulo de visão diferente, né? Quando você fala as culturas do movimento, pra mim é uma coisa muito nova, e sei que é pra 99% das pessoas que estão aqui, que é, sabe, essa prática de você explorar movimentos do seu corpo, pra você poder ter um corpo mais funcional, uma vida mais funcional, um autoconhecimento mais funcional. Sim. Então, isso é legal. E principalmente levando essa mensagem pra cara. Nos últimos 28 dias ali, quantas pessoas impactadas no seu Instagram? Pessoas ou visualizações? Mano, acho que em torno de 13 milhões, 14 milhões. Aquele animal, cara. Pô, acho que maior que um país da Europa, pô. Sim. Né? As pessoas recebendo provocações e você faz certinho, cara. Você leva uma mensagem, você não deixa de dar aquela provocada, porque às vezes quando você faz uma coisa e de um jeito tão fácil, às vezes outro cara fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso não. Então tá lembrando, fala assim, cara, a lei do usa, né? O que você não usa, você perde. Exato. A gente gosta muito desse termo pro corpo. Use it or lose it. Não usa cócoras, perde a cócoras. Não usa a coluna, perde a coluna. E assim vai. Impressionante esse, né? Como que é do inglês esse? Use it or lose it. Você tem algum mantra, assim, alguma frase sua que fala, pô, essa aqui é minha, essa aqui você faz questão de, quando você tá com a galera, você faz questão, sei que você tem umas tatuas, sei que, mas você tem alguma frase sua, aquela de outdoor mesmo, se você pudesse estampar. Sem ser o seja natural, né? Essa não vale. Tem alguma? Cara, que pergunta boa, difícil, hein? Porque eu falei vários aqui hoje. Falou né? umas boas, pô. Falei umas boas que pra mim são entidades, né? Esses conceitos são entidades, assim, vem tudo primeiro pra mim. Tá. Mas, nossa, deixa eu pensar em uma frase, caramba, velho. Pode pensar. Ok. Deixa eu ver aqui. Uma frase única, é difícil, né? Fazer essa pergunta, uma frase que você... Tô vendo aqui seus vídeos. Mas vou ser sincero, eu iria pra um lado também assim de... deixa eu pensar. De às vezes não levar tudo tão a sério e e achar que existem formas certas de fazer as coisas. Eu acho que isso é um super beta, assim, que eu gosto de dar. E sempre estar com essa mentalidade de gerar valor. Boa. Sabe? Animal. Pra mim e pros outros, assim. Quando a gente gera valor, as coisas acontecem. Eu nunca imaginei que eu ia ser quem eu me tornei hoje, mano, em relação... Quando eu comecei. Sim, na hora que você começou a dividir teus conteúdos na internet, você não tinha noção, vou começar a gerar conteúdo agora, porque daqui... Faz quanto tempo você gravou seu primeiro vídeo de maneira intencional, assim?
Olha, do Seja Natural, 1 ano e 6 meses. Quando você começou, você falou assim, cara, daqui 2 a um anos, ano vai ter mais de 2 milhões e meio de pessoas no meu corpo. Não, Não, nunca. Minha meta era ter 30 mil seguidores, fazer uma turminha, conseguir viver bem disso pra eu treinar mais. Só. Eu só queria isso, mano. Só que eu fiz com tanto amor, com tanta paixão que... estraçalhou tudo. E foi muito legal, mano, ver as pessoas abraçando isso. Eu achei que ia ser muito... Achei que ia ser um caminho mais longo, eu diria. Não que ele encurtou. Sim. Mas... Você teve boas surpresas no caminho, é boas isso? Surpresas, E sendo quem eu sou, entregando o meu melhor de coração e gerando valor pras pessoas. Então, eu sempre senti isso desde o começo, saca? Assim, velho, eu vou viver a vida da forma que eu acho que me nutre. O que te nutre? Vai nisso. E seja sincero com isso. Isso te nutre de verdade? Né, eu fiz até um vídeo esses dias, vou postar. Mas eu não bebo mais, mas eu já bebi bastante. E eu tive que beber várias vezes e me arrepender várias vezes pra eu entender que isso não me nutre. Saca? Então... é mais nesse lado, assim, não seja tão duro com você mesmo, mas seja sincero. Aprenda a escutar essa intuição, que a gente tem, mano, uma intuição, uma vozinha, alguma coisa que leva a gente ali. Você sabe, quando vai acontecer alguma coisa, você fala, pô, mano, não vai dar tão bom isso. Mas você vai e faz do mesmo jeito e não dá tão bom. E você fala, que droga, por que eu aceitei isso? Mas enfim, eu acho que é isso, é você ser você mesmo, Seja Natural vem muito disso. Seja natural, mano. Seja você ali. E a partir disso, use isso pra dividir a sua essência. Que eu acho que isso, às vezes, é o suficiente pra você se conectar com as pessoas, assim. Animal. Palmas para Zeca, senhoras e senhores. Animal, hein, cara? Obrigado. Para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, como é que faz para as pessoas te acompanharem e estar mais pertinho de você? Como é que faz? Como é que é o seu Instagram pra galera? Passa. Meu Instagram é ZK Ramos. Tá. Meu TikTok ZKRamos1. Alguma pessoa roubou meu nome lá. Meu YouTube, Zeca Ramos. Meu nome mesmo, Zeca Ramos. Boa. Eu... não sei se eu posso falar isso aqui, mas... Se você quiser. Eu também tenho hoje uma comunidade... Animal. Digital. Conta pra galera. Basicamente eu tô começando agora a viajar mais pelo Brasil pra dar imersões, um sonho meu, porque às vezes a gente vê lá 2 milhões e meio de pessoas, mas cadê essas pessoas? Sim, então você quer sentir o cheiro da galera, tá junto, mano, tá na galera, fazer os movimentos juntos. Exato, fiz um workshop aqui em São Paulo de parada de mão, mobilidade, foi incrível ver a comunidade, ver as pessoas, enfim, sentir isso e poder passar todos esses conceitos que eu falei aqui hoje na pele. Porque isso é muito importante. Lá no teu Insta, a galera acha informações sobre a sua comunidade? Acha, lá no Insta, acha, com certeza. E se não tiver ativo nesse momento, pode ter certeza que vai ter alguma coisa lá que vai te dar um direcionamento. Mas a gente tem isso, estamos em construção, tá sendo incrível. Eu gosto muito dessa parte artística também da parada, acho que por ser do movimento, né, eu gosto de fazer coisas artísticas, bem feitas, bonitas, então eu fiz questão de fazer um trabalho bem legal em relação a isso, e a equipe toda me ajudando também. E é isso, esses são meus canais de comunicação. Se um dia vocês tiverem oportunidade de fazer uma session comigo, pode ter certeza que vai ser animal, porque eu vou trazer tudo isso pra cima. Com você também, fica aí o convite pra quando quiser a gente fazer uma sessão de movimento. Desligando aqui, nós vai fazer umas peripécias aqui, ó. Adorei, cara. Você tem energia boa, tem propósito claro, tem tesão no que faz, tem paixão na caminhada. Tenho certeza que você vai longe, vai voar. Sua carreira tá só começando. Que Deus coloque pessoas maravilhosas no seu caminho, meu irmão. Você também, tudo em dobro. Já aprendi muito com você, é uma grande honra estar aqui. E espero que esse papo possa ajudar cada vez mais pessoas aí. Tenho certeza que você em casa deve ter pegado o conceito, sido provocado, deve ter... Oh,
minha coluna. E o grande intuito, como você fez isso, é trazer comos, que são palavras provocadoras para que uma decisão aconteça. Então, para você que tá vendo esse episódio, não deixa de se inscrever no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp de família, de trabalho da galera. Se você tá ouvindo pelo Spotify, também deixa 5 estrelinhas, porque você espalha esse episódio. E nós estamos muito felizes com o crescimento de como você fez isso, que bateu recorde mês passado de visualizações. Então, comunidade crescendo, galera aumentando, um prazer estar com vocês. Obrigado pela tua companhia, pela tua confiança. Zeca, valeu demais. Valeu. Até semana que vem. Obrigado. Fica com Deus e tchau.